Fala pessoal, bom dia. Presta atenção, que essa aqui vai ser forte. Cerca de 2 anos atrás, eu estava passando uma série de desafios na minha vida e tal. E eu cheguei até uma palavra do Bruno Morada. Através da busca de vídeos pelo YouTube e tudo mais, apareceu aquela pregação. Eu disse, cara, eu vou assistir isso aqui, vamos ver o que esse cara tá falando. E foi exatamente o que estava acontecendo comigo, exatamente na mesma época e tudo mais. Estava numa transação dos meus negócios, enfim, o negócio estava meio que desmoronando e tal, e uma série de turbulências. Porém, apareceu essa pregação para mim. Foi justamente na época que eu decidi seguir a Jesus. Foi nessa época que eu decidi seguir a Cristo, eu decidi seguir novos rumos, novos caminhos. E presta atenção, o que eu aprendi com aquela pregação de 50 e poucos minutos, mas eu vou resumir aqui em 4, 5 minutos o que eu estou vivendo e o que eu vivi de lá para cá. Ele fala na pregação que havia um rei em Jerusalém, em Judá da época, chamado rei Ezequias, onde o profeta Isaías vem e fala para ele, rei Ezequias, você está doente, essa doença que te veio vai te matar. E por ser uma profecia, Deus estaria falando com ele, dizendo, cara, essa doença que veio vai te matar. E ele dá uma ordem, arruma a tua casa. Rei Ezequias, arruma a tua casa. E o profeta Isaías vai embora, e Ezequias pega, vai para o seu canto lá e chora e cobra de Deus. Deus, olha tudo que eu já fiz por ti, olha tudo o que aconteceu, olha o quanto eu já te ajudei, o quanto eu chorei, o quanto eu orei, o quanto eu já te servi. E aí o Bruno fala que isso é o quê? É a tua mão esquerda sabendo muito o que a direita fez. E aí passa o tempo, Deus manda de volta o profeta Isaías falar novamente com o rei. E ele fala, Ezequias, Deus ouviu as tuas preces e você será salvo dessa doença e vai viver mais 15 anos, mas arruma a tua casa. Nesse período ele tem um filho, na questão ali de 2 anos à frente, ele tem um filho, o rei Ezequias, e o seu filho se chama Manassés. E fala nessa história que nunca houve época pior de viver em Judá e Jerusalém do que quando Manassés viveu. Manassés, só para vocês terem uma ideia, sacrificou todos os filhos em nome de deuses pagãos. Tá? Por quê? Porque o rei Ezequias ele orou por necessidade de ficar vivo. Mas Deus tinha dado a instrução para ele, arruma a tua casa. Seria o teu propósito, arrumar a tua casa. E foi isso que eu entendi naquela época, que eu precisava arrumar a minha casa. E é justamente o que eu venho fazendo hoje, arrumar a minha casa e caminhar pelo propósito, e não mais por necessidades. Passa o tempo, já vamos lá para o livro de Atos, que fala que a igreja de Atos, eles viviam uns para ajudar os outros. E tem uma passagem na igreja de Atos que fala que uns vendiam seus bens e suas propriedades em favor de ajudar outras pessoas. E aí conta a história que o tempo passa e fica confuso. Cara, como assim? Se eu vou vender meus bens e minhas propriedades para ajudar os outros, eu estou trabalhando na necessidade. E é verdade. Você estaria trabalhando na necessidade. E o propósito da necessidade é te tirar do propósito. A função da necessidade é te tirar do propósito do que Deus te chamou. Então, não é que eles vendiam seus bens e suas propriedades para ajudar os outros. Eles ajudavam um pouco de cada um a todo mundo. Eles viviam realmente em comunidade. Então, essa pregação chama-se Você Viver por Necessidade e por Propósito. Lá no Éden, quando Deus colocou o homem no Éden, Adão e Eva, eles viviam por propósito. Então, eles não precisavam praticamente de nada. Deus supria todas as necessidades deles todos os dias. E a pergunta que fica é, como você está vivendo a tua vida? Você está correndo atrás da máquina, sempre vivendo por necessidades? Ou você começou a viver por propósito? Eu tenho certeza, cara, que se você começar a viver por propósito, a tua vida vai dar uma viravolta em 360 graus. E muitas pessoas, muitas vezes, não vão acreditar naquilo que você está fazendo. Começa a pensar sobre isso. Começa a ver que você veio para esse planeta para você transformar vidas. E que você precisa sim viver por propósito. Então,
Essa é a filosofia, esse é o grande aprendizado que eu tive daquela pregação do Bruno, falando sobre necessidade e propósito. Então a gente precisa sim viver por propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito nesse planeta? Beleza, pessoal? Essa era a dica de hoje e tamo junto até depois do fim. Valeu!